Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala na sua Santa Liturgia através do Evangelista João, capítulo 15, versículo do 9 ao 17. Senhor esteja conosco, está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. E eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Meus irmãos, minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Como o Pai me amou, assim também eu vos tenho amado. Amai-vos uns aos outros. Assim como o Pai me amou, eu vos amei. E assim como eu vos amei, eu quero que vocês se amem. E aqui, meus queridos irmãos, para nós cristãos que estamos desenvolvendo um trabalho na igreja, numa pastoral, num movimento, essa ordem é para cada um de nós. É preciso se esforçar para amar. É como que Jesus está dizendo: se o trabalho de vocês não está com este amor que eu desejo, é como se torna nulo os esforços humanos meramente e as motivações que não sejam o amor pelo reino de Deus, o amor por Jesus, o amor pelos irmãos, tal qual Ele nos amou, amar o outro. Deve ter um esforço. Quando eu digo ter um esforço, meus irmãos, é porque não é fácil amar. Principalmente, nós convivemos entre irmãos, uns mais dóceis, outros nem tanto, uns mais fáceis de se lidar, outros mais difíceis, e aí é onde está o desafio. Mas Jesus aqui não especifica: amai somente aqueles que são amáveis. Ele diz: amai uns aos outros. Jesus sabia que iria se deparar com pessoas difíceis de lidar e outras mais dóceis. No caso da sua peregrinação, quando ele foi ali chamando os apóstolos, havia uns mais dóceis, outros mais difíceis. Jesus chegou ao ponto de dizer assim: ó geração incrédula, até quando eu hei de aturar-vos? Jesus chegou a pegar um chicote também, diante das situações difíceis que ele encontrou, onde chega no templo, na casa do Pai, casa de oração, ele viu que ali fizeram um covil de ladrões. E Jesus pegou um chicote para colocar ordem ali naquela situação, naquela casa, que é casa de oração. E Jesus passou tantas as dificuldades que ele passou em relação à convivência também, o relacionamento, mas ele soube amar. Ele soube perdoar, ele soube acolher. É tanto que até mesmo o traidor, quando o traidor se aproxima do Senhor, que dá um beijo, Jesus não repreende. Jesus só apenas diz o seguinte: Judas, é com um beijo que tu trai o Filho do Homem. Nessa expressão do Senhor, a gente acredita que Jesus estava ali pronto a perdoar Judas, se ele se ajoelhasse, se ele implorasse, se ele caísse ali arrependido aos pés do Senhor. Mas na realidade Judas não se arrepende. Judas deixa que um remorso tome de conta do seu coração a tal ponto dele não enxergar que Cristo é amor e misericórdia
e que bastava ele recorrer à sua misericórdia para ser perdoado, para tudo aquilo ser mudado. Por isso, meus irmãos, Jesus insiste no amor. É preciso a gente amar. É preciso a gente se esforçar para viver esse amor. De que adianta a gente muitas vezes se destacar com um movimento ou uma pastoral em alguma coisa na igreja, sermos o amigo preferido até mesmo do padre. E, no entanto, a motivação que nos motiva não é esse amor que Jesus deseja. É a competição, é outras motivações, é a popularidade. Isso e aquilo que nós podemos nos examinar e ver se também nós não estamos agindo por essas motivações. Que adianta nós fazermos tudo para o mundo ver, se aquele que é o mais importante vê e saber, ele vê e reprova as nossas obras? Que adianta nós aparentarmos para o mundo ou para as pessoas que nós somos as pessoas mais justas e honestas e, no entanto, por trás a gente está fazendo tudo o contrário, a gente está sendo hipócrita. A quem você quer agradar? A Deus? Aos homens? Ao mundo? A quem? Se nós verdadeiramente queremos agradar a Deus, meus irmãos, nós iremos nos esforçar para amar e amar os não amáveis, como Ele mesmo aqui Ele diz a cada um de nós. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, se permanecei em mim, há de guardar meus mandamentos. Se guardo os meus mandamentos, permanece em mim. E assim como eu vos amei, eu quero que vocês vos amem. Eu recebi o amor do Pai. O amor que eu recebi do meu Pai, eu dei a vocês. E o amor que vocês receberam, eu quero que vocês deem entre si. Se amem. E aí ele vai e continua. Quem me ama vai guardar meus mandamentos. E aí nós conhecemos os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando eu guardo esses mandamentos, me esforço para guardar, Deus vai estar acima de tudo. Então é importante Deus ver o que eu estou fazendo. As minhas ações, ainda que um ou dois não compreenda, ainda que outros me julguem mal, mas se Deus viu no meu coração que aquela ação ela foi feita de forma que agrade a Deus, Deus receberá, embora que o mundo possa rejeitar. E o que importa isso se o mundo rejeita? Nós queremos agradar a Cristo, nós queremos agradar a Deus. Então, se Deus recebe e o mundo rejeita, louvado seja Deus. Agora, se o mundo acolhe e Deus rejeita, aí nós devemos nos preocupar. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então, o nosso agir, o nosso trabalho na nossa Pastoral em Movimento tem que ser movido por esse amor a Deus. Tem que ser movido por esse amor aos irmãos. Como o Pai me amou, eu vos amei. Como eu vos amei, vós deveis vos amar uns aos outros. Então, quando guardamos os mandamentos da lei de Deus, com essa atitude, com esse esforço qual nós empenhamos para guardar os mandamentos na vivência, isso mostra que nós amamos a Jesus, amamos ao Pai. Então, o primeiro mandamento que vem é esse de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o primeiro mandamento que era amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é não tomar seu santo nome em vão. Nós não podemos tomar o santo nome em vão de Deus. Ou seja, sairmos aí falando dele em vão, sem termos compromisso com esse nome, com o que ele veio pregar, o que ele veio trazer para cada um de nós. E o terceiro mandamento é guardar domingos e festas. Guardar o dia do domingo, né? O dia do domingo é o dia do Senhor. Dias santos que a igreja decreta, nós devemos respeitar. O domingo nós não podemos faltar à missa deliberadamente, se a gente tem condição, se não teve nenhum problema de saúde, se podia ir, se faltarmos por preguiça, estamos ferindo um mandamento da igreja. E isso se torna um pecado mortal, faltar à missa no domingo. O quarto mandamento é honrar pai e mãe. Esse quarto mandamento ele vem acompanhado de uma promessa. Honra pai e mãe para que tenha vida longa na terra. O quarto mandamento é esse, honra pai e mãe, e vem acompanhado de uma promessa, honra teu pai e tua mãe para que tu tenhas vida longa na terra. Essa é a promessa, vida longa.
E o contrário dessa promessa, quando nós não honramos nossos pais, é a vida se encurtar. Então é preciso respeitar esses mandamentos. Quem ama Jesus, ele diz, vai se esforçar para viver esses mandamentos. O quinto mandamento é não matar. E não matar somente literalmente, de chegar a tirar a vida fisicamente de uma pessoa, mas também matar no coração, matar na difamação. Isso é um pecado gravíssimo que fere os mandamentos. Então quem fere não ama Cristo. Ele está dizendo, quem me ama vai guardar, vai se esforçar para guardar esses mandamentos. O sexto mandamento é não pecar contra a castidade. E quando se fala que não pecar contra a castidade, não é somente o jovem não ter uma relação íntima, sexual, antes do casamento. Em todos os sentidos, abrange todos os sentidos. É o ser casto dentro do matrimônio, ser casto no namoro, ser casto nos olhos, nos lábios, na mente. Então, viver a castidade é a gente purificar os nossos olhos, os nossos lábios, a nossa mente, é viver sempre em vigilância para viver essa castidade. O sétimo mandamento é não furtar. Então, eu não posso furtar, roubar o meu irmão, tirar aquilo que é dele. E também não vem só, o roubo não se caracteriza meramente quando a gente chega e tira o que não é nosso, ou até mesmo coloca uma arma, um assalto, e tira aquilo que é do nosso irmão. Quando nós também não estamos honestos nos nossos negócios, isso se torna também um furto. Eu estou roubando. Porque quando eu não sou honesto no meu comércio, nos meus negócios, e eu sei que aquela quantia que me veio no meu negócio foi muito, como é que se diz, desonesta, foi abundante demais para mim, e eu sei que eu estou lucrando a mais, isso se torna também, caracteriza também aí um ferir o sétimo mandamento. Então é preciso se esforçar para viver, meus irmãos, esses mandamentos. Eu digo se esforçar porque não é fácil, e esse esforço se dá pela vida da oração. É preciso estar constantemente pedindo a graça àquele que é o Espírito Santo, para que ele nos fortaleça, para que a gente possa viver esses mandamentos do Senhor. Então, não furtar. O oitavo mandamento é não levantar falso testemunho, e isso é gravíssimo. As pessoas que maquinam contra os outros, as pessoas que ficam aí denigrindo a imagem do outro, com falsas argumentações. As pessoas que vai ali despreocupadamente, chega na casa do suposto amigo, porque se fosse amigo assim não fazia, às vezes grava um áudio, uma coisa, para prejudicar a pessoa. E aí joga aquele áudio, passa por outro e sai levantando aquela cinzanha. Isso se torna um falso testemunho, porque aquela pessoa despreocupadamente conversou com você como amigo e aí falou, abriu o coração. E às vezes as pessoas vêm com umas pegadinhas, né? Faz umas perguntas, como fizeram com Cristo, faz umas perguntas para colocar aquela pessoa numa cilada, para depois pegar ali, não todo o texto, mas fora do contexto, né, daquela conversa, tira ali, vai fazendo as suas edições, né, e vai espalhando ali do jeito que a pessoa fez aquela montagem. E vai aí, de certa forma, levantando-se uma falsa imagem da outra pessoa, e isso é um falso testemunho. Então isso fere o oitavo mandamento. Não levantarás falso testemunho. Então temos que ter muito cuidado, porque isso é gravíssimo. Jesus sofreu muito, né? O ferimento desse mandamento, Jesus sofreu na carne, Jesus sofreu por aqueles que o acusavam de ter dito isso, ter feito aquilo sem nada ele ter feito. Então Jesus, ele, melhor do que nós, sofreu na carne, sendo vítima, né, do levantar-se o falso testemunho contra ele. Esse é o oitavo mandamento. O nono mandamento é não desejar a mulher do próximo e vice-versa, não desejar o homem da próxima. Então,
Aqui Jesus ele vem nos chamar a atenção para a nossa realidade dentro do matrimônio, para que cada um se conforme com a água de sua cisterna, como diz o provérbio. Então ele diz assim: não vai desejar a mulher do próximo, nem o homem da próxima, mas cada um vai se conter e se conter com o esposo ou a esposa que vocês mesmo de livre e espontânea vontade decidiram receber como esposo e como esposa. Né? Ninguém foi obrigado, mas foram de livre e espontânea vontade e prometeram na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amar e respeitar até que a morte se separe. Então, se estão vivos, ninguém morreu, tem que haver esse respeito. Após a viuvez, cada um fica livre para, se quiser, não viver o pecado, mas adquirir aí uma nova esposa, um novo esposo, fica liberado após um dos cônjuges subir para o céu e estar com Deus. Então, finalizando aqui com o 10º mandamento, que é não cobiçar as coisas alheias. Então, o 10º mandamento é a gente não cobiçar as coisas alheias, você ter um coração contente com o que tem, um coração alegre com o que tem. Mais vale o pouco com Deus do que o muito sem Ele. Mais vale o bocado que um pobre come debaixo de 4 vigas do que lindo banquete em palacete dos outros. Então vamos ser conformados com o que nós temos e agradecer a Deus e louvar a Deus por tudo que Ele nos deu. Isso falando de bens materiais, e até porque tudo isso é passageiro. Tudo isso é uma passagem. Certo? Tudo é uma passagem. Às vezes o homem constrói uma casa enorme, que essa casa ela tem a duração de 100, 200 anos e às vezes não chega a 80 anos aquela vida. Então, não vamos achar que a nossa vida ela é eterna, que é só uma passagem. Infelizmente, precisamos ter certas coisas, eu digo infelizmente, porque seria melhor que a gente pudesse viver sem precisar, e a gente vai viver um dia sem precisar dessas coisas materiais, quando a gente estiver no céu. Aí não vai precisar mais disso. Mas enquanto vivermos na terra, infelizmente, a gente vai precisar. Ou seja, se na minha casa eu não tenho uma cadeira para sentar, eu vou sentar no chão. Se eu não me esforçar para ter um transporte para andar, eu vou andar de pé, ou então estar aperreando outras pessoas. Então, infelizmente, a gente tem que ter certas coisas, o básico, para poder a gente viver neste mundo. Mas sempre lembrando que o mais importante não é essas coisas transitórias passageiras, porque tudo passa. Devemos viver entre as coisas que passam, abraçando as que não passam. Entender que mesmo que a gente trabalhe tudo e adquira alguns bens aqui na terra, entender que o maior bem é a salvação da nossa alma e que Jesus ele fez a parte dele, que a minha eu tenho que fazer. Porque se Jesus fez a dele e eu não fizer a minha, no final de tudo eu posso me perder. Eu posso não ir ao céu porque Jesus fez a parte dele, conquistou, e eu não fui lá receber a salvação porque Jesus conquistou na cruz, mas deixou num certo lugar e disse: você tem que dar passos agora para ir receber. Então esse dar passos para ir receber, eu fazia a minha parte. O impossível Deus já fez, mas o possível, aquilo que é possível a mim, eu tenho que fazer. E aí? Como que eu vou fazer? Meramente com a graça de Deus, a misericórdia dele e, acima de tudo, tendo uma vida de oração e buscando sempre a força do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem vai dar força, é quem vai revigorar, é quem vai dar a graça a cada um de nós de sermos testemunhas verdadeiras e autênticas de Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, que foi mais uma reflexão aqui no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.